Fala, turma. Então aqui vocês vejam que já foi preenchido um banco de dados aqui aleatório, né, com vários dados dos veículos. E vamos passar hoje para a parte de manutenção. Antes de passar para a parte de manutenção, só passar uma questão interessante aqui também, é que a gente tem um recurso aqui que já foi até falado anteriormente, que é a parte de congelar uma linha. Então poderia, por exemplo, congelar essa primeira linha, que à medida que eu desço aqui, ó, ela fica congelada e eu tenho uma melhor visualização aqui dos meus dados. E outros dois recursos também interessantes que a gente tem aqui é, por exemplo, utilizar aqui o ordenamento de dados. Então eu poderia, por exemplo, selecionar todo o meu intervalo clicando na interseção aqui, vir aqui em dados, ordenar o intervalo. Vou colocar que os dados têm uma linha de cabeçalho para ele pular essa primeira linha. E eu poderia colocar, por exemplo, que a disponibilidade eu quero ela decrescente e eu quero que a cidade seja crescente. Assim, ó, reparem aqui para vocês verem. Eu tenho que a disponibilidade vai vir decrescente, então com D aqui, que é a última, todas primeiro, terminando com a acidentada que inicia em A. E eu teria aqui também que a cidade em ordem crescente. Então, as cidades com B primeiro, depois com D, F, I, N, P e D. Então, assim, eu faço um filtro tanto da disponibilidade quanto da cidade. Assim, eu tenho uma visualização melhor dos dados. Aqui nessa planilha, eu só vou colocar aqui em cima um título para ela. Vou retirar aqui a formatação condicional. Vou alterar o intervalo aqui do A2 ao AC2. Vou colocar um título para ela aqui de veículos. São os veículos que eu tenho, né? Vou pegar até o fim aqui. Vou mesclar essas células. Vou colorir ela aqui de um azul, negrito e uma cor branca. Só para ter um título aqui no alto da planilha. Vamos iniciar agora a nossa segunda folha aqui, que vai ser a folha de manutenção, tá? Então vocês vão ver que depois as folhas da planilha vão se interligando, né? Eu tenho primeiro o meu banco de dados de veículos, agora eu vou para o meu banco de dados de manutenção. O meu banco de dados de manutenção vai ter os seguintes campos. Vamos ter aqui, primeiramente, um número de manutenção, né? Um ID para essa manutenção. Vou ter a placa do veículo, o veículo em si, a quilometragem desse veículo, a data de entrada nele na oficina, a data de saída. Vou ter também uma descrição do problema, tá? Vou até aumentar o campo descrição aqui. Vou ter aqui também o valor dessa manutenção, o número da nota fiscal, o empenho, que seria o empenho financeiro, né, para essa manutenção, a oficina, se houver uma oficina terceirizada. Vou ter aqui também uma data para enviar ao centro de manutenções e a situação que esse veículo se encontra. Vou primeiramente colocar aqui tudo como centralizado, né? Toda a nossa planilha centralizada. Para manter o padrão, eu vou colocar essa linha aqui, né, de preto, negrito e cor branca embaixo, né? E aqui em cima eu vou colocar aqui a manutenção. Vamos mesclar essa célula aqui para ficar bacana. Mesclar, colocar um negrito, vou colocar um fundo verde nela e uma letra branca. Então tá aqui a minha planilha de manutenção. Primeira coisa, turma, a parte de placa aqui, como eu já tenho um banco de dados de veículos, eu posso criar aqui uma lista com essas placas, para que eu não precise ficar digitando as placas aqui e às vezes até digitar uma placa errada, tá bom? Como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um dados, uma validação de dados, o intervalo de células que eu vou querer vai ser da B3, né, que é a B3 aqui, até a B, ou seja, toda a coluna que eu quero que seja pega por essa validação de dados. E o intervalo de dados eu vou selecionar aqui, vou na minha planilha veículos, vou selecionar o primeiro dado aqui e vou até o fim da coluna, setando C aqui, ó.
e vou colocar aqui que eu vou rejeitar entrada que seja diferente desse intervalo. Então, se a pessoa digitar uma placa que não está inscrita nesse intervalo, vai dar problema. Vou salvar aqui. Repare que já abriu um select aqui para mim, ó, e com todas as placas do meu banco de dados. Bastante interessante, né? Agora, um outro dado que eu quero que apareça aqui é que quando eu selecionar essa placa, o meu veículo já seja preenchido aqui normalmente, tá? Como que eu faço isso? Vou iniciar com o igual, vou lançar a fórmula aqui se, ou if, né, no inglês if. Se a minha B3 for símbolo de diferente vazio, aqui eu vou colocar o valor verdadeiro. O que vai ser o valor verdadeiro? Eu vou dar um proc v, tá? A fórmula proc v que a gente já viu. O critério da pesquisa, esse eu vou pesquisar essa placa aqui. O intervalo, em qual intervalo que eu vou pesquisar isso? Eu vou vir aqui em veículos, vou pegar aqui a minha placa e vou selecionar todos os prefixos aqui, ó. Então, vou pegar aqui do C3 até o E. C3 ao E. Vou dar um ponto e vírgula. Próximo campo que ele pede é o índice. Eu vou dizer que é o índice, o primeiro índice que eu quero aqui desse intervalo é o 2, que é o tipo de prefixo aqui. Então, vou colocar 2. E vou colocar aqui como falso no fim, porque não está classificado. Tá? Vou dar um ponto e vírgula. E finalizando meu se for falso, eu vou deixar tudo em branco. Então, nada aconteceu, né? Agora, se eu selecionar uma placa, ele já me traz aqui, ó, o prefixo. Selecionar, por exemplo, GTM, vai me dar o primeiro prefixo aqui, ó. GTM, ele buscou aqui. E como que eu faço para buscar também o número do prefixo? Eu posso, dentro aqui do if, chamar o nosso operador i, vou dar um espaço aqui, vou chamar o i novamente e vou chamar mais um proc v aqui, ó. Copiar ele aqui, vou jogar ele aqui e vou pesquisar pela placa na veículos da C3 a E, né? E vou pegar agora o índice 3. Dá um Enter. Repare que ele buscou tanto o tipo quanto o prefixo. Se eu chamar outro veículo aqui, ele vai puxar da mesma forma. Agora, para eu puxar para as linhas de baixo, o único detalhe que eu tenho que atentar aqui é que essa parte aqui da fórmula, que é o intervalo lá da outra planilha, ele tem que se manter constante, ele não pode alterar. Então, basta eu clicar aqui e apertar o F4. Veja que ele já trava todo o intervalo aqui para mim. Da mesma forma aqui, aperto o F4, ele trava todo o intervalo para mim. Agora, basta eu selecionar e puxar aqui até onde eu desejo. Então, vou puxar até lá no fim. Então, puxei até o fim. Agora, qualquer placa que eu buscar aqui, ela já vai preencher para mim aqui os dados, né, do veículo. Basta eu vir aqui e deletar a placa que ele some aqui para mim. Tá? Agora aqui, pessoal, o número de manutenção, ele não tem nada de fórmula nele, né? Então, eu poderia colocar aqui qualquer número e, inclusive, avacalhar a planilha colocando números que não condizem. O que a gente quer aqui é um valor sequencial. Como que a gente pode fazer isso? O primeiro número aqui da minha manutenção, eu já vou setar ele como 1. Tá? A partir do segundo número, o que eu vou fazer? Vou dar um igual, vou colocar um se B4, né, que é a placa ali, for diferente de vazio, então eu vou chamar aqui a coluna anterior mais 1. Senão, ele vai ficar em branco. Então, basicamente, é isso que eu fiz. Ao chamar a placa aqui, então, ao setar aqui qualquer placa, ele já vai gerando para mim o número sequencial aqui. Eu apagando a placa, já some para mim aqui o número sequencial. Então, eu tenho o número sequencial. Quilometragem, ela vai ter que ser digitada mesmo, não tenho o que fazer. A data, eu posso fazer uma validação de dados nessa data, tanto na de entrada quanto de saída. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o intervalo completo da coluna, vou colocar aqui o item data, tá? E vou salvar aqui. Vou selecionar toda essa coluna, vou vir em formatar e vou formatar ela como um número data.
tá? Repare que agora, ao entrar em data de entrada, se eu clicar 2 vezes, ele abre o calendário aqui para mim. Eu seleciono a data, ele já seleciona no padrão. Se eu colocar um número avacalhado, veja que ele dá inválido, né? Vou fazer a mesma coisa para data de saída. Então, dados, validação de dados, F. Vou colocar data, vou rejeitar, vou salvar aqui. Vou pegar todo esse intervalo, vou formatar ele com número e data. Então, aqui já está toda formatadinha essa coluna para mim também, né? A parte de descrição também não tenho o que fazer. Uma descrição aqui, por exemplo, troca da embreagem. Não tem muito o que falar aqui na descrição. Deixa eu já ir preenchendo esses campos aqui. A parte do valor a gente pode setar aqui como um número. Então, vou setar toda essa coluna como um número. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 250, já vai para R$250. Nota fiscal também é um número, então também digitado. Esse empenho eu vou explicar mais para frente, mas é um empenho financeiro para essa manutenção. Nós vamos criar uma outra planilha que vai interligar com isso daqui. A oficina, a gente pode criar uma validação de dados aqui e colocar aqui a lista de oficinas terceirizadas que a gente tem. Então, lista de itens, poderia colocar aqui, por exemplo, a mecânica do Ari, Júlio de Melo, outra oficina, e assim eu ir citando várias oficinas aqui. E posso salvar. Assim eu já teria toda a minha lista de oficinas aqui, ó, de forma fácil para estar setando aqui, tá? Uma nota fiscal qualquer, o empenho nós vamos ver mais para frente. Isso aqui é a data, aqui, um centro de manutenção. Então aqui também é um campo data, então vou colocar aqui, ó, validação de dados, L3L e o tipo data. Vou salvar, fazer a mesma coisa aqui, formatar número como data e já está tudo certinho. Então a data que foi para o centro de manutenção, vou colocar aqui dia 1. Por quê, turma? O carro ele pode ter entrado no dia 14, mas ele fica na fila de espera. Então o dia que ele vai para o centro de manutenção é esse dia aqui. E a situação aqui a gente pode também criar uma validação de dados, M3M, e aqui colocar alguns itens, por exemplo, colar alguns itens aqui, por exemplo, está guardando o orçamento, está analisando o orçamento, está guardando nota fiscal, né? Está faltando lançar no sistema, ou faltando enviar para o centro de manutenção, ou está concluída essa manutenção. Posso salvar, e aí eu tenho aqui as opções para estar fazendo. Eu posso fazer aqui também uma formatação condicional. Posso vir aqui, ó, formatação condicional. Definir o meu intervalo como todo esse intervalo aqui do A3 até o M, né, que é a minha última coluna. Definir esse intervalo. Vou colocar aqui uma fórmula personalizada e vou dizer o seguinte: se o meu M3, vou travar a coluna M3 for igual a, por exemplo, aqui, concluído, eu posso colocar uma cor aqui, um verdezinho claro aqui. Vou dar concluído. Ao colocar aqui concluído, opa, esqueci de colocar o 6 aqui, sexto status, né? Concluído. Repare que ele já colore aqui para mim de verde. A de baixo também, se eu colocar concluída, ele colore toda a linha de verde. Vamos supor que ela esteja analisando o orçamento dela, a coluna fica branco. Assim também eu vejo quais manutenções já foram concluídas e quais ainda estão pendentes, tá? Então isso aqui é só uma formataçãozinha bem simples também. Então, pessoal, essa parte de manutenção, planilha de manutenção está praticamente pronta, tá? Vai ficar faltando aqui a gente fazer o empenho. Essa parte de oficina também a gente vai criar uma aba aqui de contratos e a gente vai puxar esses dados aqui também do contrato. Fiz isso daqui só para exemplificar, né? Já vou até remover esses dados aqui porque elas virão de forma dinâmica aqui também essa oficina. Tá? Então, o empenho, a oficina, vem de forma dinâmica. Então, na próxima aula, a gente já continua com essa parte do empenho financeiro.
Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!